Imagine estar em um palácio deslumbrante, rodeado por todo tipo de iguarias, vinhos finos e manjares exóticos. Para muitos, seria a realização de um sonho. Mas, para Daniel e seus amigos, aquilo se tornou um grande teste de fé e integridade. Após serem levados como prisioneiros para a Babilônia, eles foram escolhidos para servir ao rei Nabucodonosor. Como parte do treinamento, deveriam ser alimentados com a melhor comida da corte. Parecia uma oferta irrecusável, mas havia um problema. Aqueles alimentos não respeitavam as leis que Deus havia dado ao povo de Israel. Daniel sabia que aceitar essa comida significaria comprometer seus valores e sua fé. Ele poderia ter se justificado dizendo que estava em terra estrangeira e que não tinha escolha, mas preferiu se manter firme. Corajosamente, propôs ao encarregado um desafio. Durante 10 dias, ele e seus amigos se alimentariam apenas de vegetais e água. Ao final desse período, comparariam sua aparência com a dos outros jovens que comeram da mesa do rei. O resultado foi surpreendente. Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis e mais bem dispostos do que todos os outros. Isso não apenas reforçou sua confiança em Deus, mas também serviu como testemunho de que a fidelidade a Deus vale a pena, mesmo diante das pressões externas. Quantas vezes somos pressionados a ceder em nossas convicções para nos encaixar em um ambiente? A história de Daniel nos mostra que mesmo em situações desafiadoras, é possível fazer escolhas que honrem nossos princípios. E você, em que áreas da sua vida sente essa pressão? Talvez este seja o momento de confiar mais em Deus e tomar decisões com integridade. Essa foi apenas a primeira grande prova enfrentada por Daniel. Ele mal sabia que desafios ainda maiores estavam por vir, envolvendo sonhos misteriosos e interpretações que mudariam o rumo de reinos inteiros. Para entender a história de Daniel, é fundamental voltar ao momento em que tudo começou: o exílio na Babilônia. Imagine o desespero do povo de Jerusalém ao ver sua cidade ser invadida pelo poderoso exército de Nabucodonosor. O cenário era devastador. Soldados marchando pelas ruas, famílias separadas e o imponente Templo de Jerusalém, símbolo da fé e identidade do povo judeu, sendo saqueado e profanado. Para os judeus, o templo não era apenas um lugar de culto, mas a representação física da presença de Deus entre eles. Sua destruição foi um golpe profundo, tanto espiritual quanto emocional. Nabucodonosor não apenas conquistou a cidade, mas humilhou seus habitantes ao levar consigo os jovens mais promissores de Israel, incluindo Daniel, para servirem na corte da Babilônia. O objetivo do rei era claro: reeducá-los, fazê-los esquecer suas origens e assimilá-los à cultura babilônica. Imagine ser retirado à força de sua terra, levado para um lugar estrangeiro e pressionado a abandonar tudo em que você acredita. No entanto, em vez de se entregar à revolta ou ao desespero, Daniel escolheu um caminho diferente: a confiança em Deus. Ele sabia que, mesmo no caos, Deus continuava no controle. Essa decisão não foi fácil, mas fez toda a diferença em sua vida e o preparou para os grandes desafios que viriam pela frente. Quantas vezes enfrentamos situações em que tudo parece fora de controle? Daniel nos ensina que mesmo quando o mundo ao nosso redor desmorona, podemos escolher confiar em Deus. Ele decidiu não ser definido pelo sofrimento, mas pela fé. E você? Como tem reagido aos momentos difíceis da vida? No meio desse cenário sombrio, Daniel se destacou. E logo veio a primeira prova que colocaria à prova sua fé e seus princípios. Essa história começa com algo simples, mas que teria grande impacto: a escolha da alimentação. Ao chegar à Babilônia, Daniel e seus amigos se depararam com uma nova realidade. Eles não apenas estavam em uma terra estrangeira, mas também foram escolhidos para servir diretamente ao rei Nabucodonosor,
recebendo treinamento especial na corte. Como parte desse processo, era oferecida a eles a mesma alimentação que o próprio rei consumia. Uma dieta rica, repleta de carnes, vinhos e iguarias típicas da cultura babilônica. A princípio, essa oferta poderia parecer uma honra, mas, para Daniel, havia um conflito sério. Os alimentos oferecidos não seguiam as leis dietéticas que Deus havia estabelecido para o povo de Israel. Aceitá-los significaria não apenas quebrar essas leis, mas também se conformar aos costumes pagãos da Babilônia. Daniel sabia que aquele era um momento crucial. Ele poderia facilmente ter cedido à pressão e se justificado dizendo que não tinha escolha. Mas em vez disso, decidiu permanecer fiel. Daniel propôs um desafio ao responsável pela alimentação. Durante 10 dias, ele e seus amigos se alimentariam apenas de vegetais e água. Ao final desse período, sua aparência seria comparada com a dos outros jovens que comeriam da mesa do rei. Embora o encarregado temesse que o plano pudesse falhar e custar sua própria cabeça, ele aceitou o desafio. Passados os 10 dias, o resultado foi surpreendente. Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis e vigorosos do que todos os outros jovens. Essa vitória foi mais do que uma questão física. Ela simbolizou o poder de Deus e a recompensa por escolhas baseadas na fé e na integridade. Essa história não se trata apenas de alimentação. Ela fala sobre escolhas difíceis e sobre a pressão para nos conformarmos com o ambiente ao nosso redor. Daniel decidiu não comprometer seus valores, mesmo diante de riscos. Em nossa vida, também enfrentamos situações onde somos pressionados a abandonar aquilo que acreditamos. Em que áreas você sente essa pressão hoje? Talvez seja a hora de seguir o exemplo de Daniel e permanecer firme em suas convicções. Essa foi apenas a primeira prova enfrentada por Daniel. Mas os desafios estavam apenas começando. O próximo teste viria de um lugar inesperado. Os sonhos, perturbadores do próprio rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, governante da Babilônia, estava atormentado por um sonho misterioso. Durante a noite, ele teve uma visão que o deixou profundamente perturbado. Uma enorme estátua composta por vários materiais diferentes. A estátua tinha a cabeça de ouro puro, o peito e os braços de prata, a barriga e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés, uma mistura de ferro e barro. No sonho, uma pedra foi lançada contra a estátua, destruindo-a completamente. E a pedra cresceu até se tornar uma montanha que preencheu toda a terra. Quando Nabucodonosor acordou, ficou perturbado. Ele sabia que seu sonho tinha um significado profundo, mas não conseguia entender o que aquilo representava. Sem saber a interpretação, convocou todos os magos, feiticeiros e sábios de seu reino, exigindo que não apenas interpretassem o sonho, mas também lhe dissessem o que ele havia sonhado. Era uma tarefa impossível, e como era de se esperar, ninguém foi capaz de cumprir essa exigência. O rei, enfurecido, ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Nesse momento, Daniel, que havia se destacado na corte, entrou em cena. Ele pediu ao rei um pouco mais de tempo para interpretar o sonho, e com a ajuda de Deus, revelou o significado. Daniel explicou que a estátua representava uma sucessão de reinos que dominaram a terra. Cada material tinha um significado simbólico. Cabeça de ouro representava a Babilônia, o reino de Nabucodonosor, um império poderoso e grandioso. O peito e os braços de prata representavam o império Medo-Persa, que sucederia a Babilônia. A barriga e as coxas de bronze indicavam o império grego, liderado por Alexandre, o Grande. As pernas de ferro representavam o Império Romano, conhecido por sua força militar imbatível. Os pés misturados de ferro e barro simbolizavam uma divisão entre impérios,
um reino final que seria forte, mas também frágil. A pedra que destruiu a estátua representava o reino de Deus, que viria para estabelecer um reinado eterno, que jamais seria destruído. Esse reino, simbolizado pela pedra, triunfaria sobre todos os reinos humanos, e sua glória não teria fim. Essa visão nos lembra de algo fundamental. Os reinos da terra, por mais poderosos que sejam, são temporários e sujeitos à queda. Nada neste mundo dura para sempre. Porém, o reino de Deus é eterno. Ele não será abalado por guerras, conquistas ou destruições, e sua glória nunca passará. Em meio à volatilidade dos reinos humanos, podemos confiar que o reino de Deus permanece firme e seguro. Com a interpretação do sonho, Daniel não apenas salvou sua vida, mas também ganhou o respeito de Nabucodonosor. No entanto, nem tudo seria tão simples. A fé de Daniel e seus amigos seria testada de uma maneira ainda mais dramática. Após a revelação do sonho, a relação de Daniel com Nabucodonosor parecia estar em um ponto de grande respeito e confiança. No entanto, o rei, em sua vaidade, decidiu construir uma imensa estátua de ouro e decretou que todos deveriam se curvar diante dela. A ordem era clara. Ao som de instrumentos musicais, todos deveriam adorar a imagem, sob pena de serem jogados em uma fornalha ardente. 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que assim como Daniel, se mantiveram fiéis a Deus, estavam agora diante de um dilema terrível. A pressão para se conformar à ordem do rei era imensa. Não era apenas uma questão de desobediência, mas de arriscar suas vidas. O que faria qualquer pessoa comum diante de uma ameaça tão mortal? A reação de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, no entanto, foi firme e resoluta. Eles se recusaram a adorar a estátua. Quando Nabucodonosor soube da recusa, ele ficou furioso. Convocou os 3 jovens e lhes deu uma última chance para se curvarem diante da imagem, prometendo-lhes que, se o fizessem, seriam poupados. Mas a resposta deles foi direta e corajosa. Nosso Deus pode nos livrar da fornalha, mas se Ele não o fizer, não adoraremos a estátua. Era uma declaração de fé, mesmo diante da morte. O rei, enfurecido, ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal, de modo a garantir que os jovens perecessem imediatamente. O calor era tão intenso que os soldados encarregados de lançar Sadraque, Mesaque e Abed-nego na fornalha foram consumidos pelo fogo. Mas, para a surpresa de todos, quando Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, ele não viu 3 homens queimando, mas 4 pessoas caminhando tranquilamente sem se ferir. E o quarto parecia ter a aparência de um ser divino. O rei, espantado, mandou chamar os jovens e, ao vê-los saindo da fornalha, percebeu que não estavam sequer com um cheiro de fumaça em suas roupas. Ele reconheceu naquele momento que o Deus de Israel era poderoso e digno de reverência. Essa história nos ensina que, mesmo nas situações mais desesperadoras, Deus está conosco. Sadraque, Mesaque e Abed-nego foram jogados no fogo, mas Deus estava com eles no meio da chama, protegendo-os e mostrando sua presença de uma forma sobrenatural. Quando nos sentimos sozinhos ou diante de nossos próprios fogo, podemos ter a certeza de que não estamos abandonados. Deus está conosco em todas as circunstâncias da vida. A coragem de Daniel e de seus amigos não terminou na fornalha. Agora, a fé de Daniel seria testada de uma forma ainda mais profunda e perigosa, diante de um novo decreto. Após os eventos da fornalha ardente, o Império Babilônico passou por mudanças significativas. E Daniel, agora já um homem mais velho, continuava a servir na corte do novo rei, Dário. O rei, percebendo a sabedoria e fidelidade de Daniel, designou-o como um dos 3 governadores sobre todo o império.
No entanto, essa posição de destaque despertou a inveja de outros oficiais e administradores que estavam dispostos a fazer qualquer coisa para derrubar Daniel. Tentando encontrar algo de errado na administração de Daniel, esses oficiais não conseguiram encontrar nenhuma falha. Ele era íntegro e cumpria sua função com honra. Então, em um ato de pura malícia, eles tramaram contra ele, manipulando o rei para que assinasse um decreto que colocaria Daniel em uma situação impossível. O decreto dizia que por 30 dias ninguém poderia fazer petições a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei Dário. O castigo para qualquer violação seria severo: ser lançado na cova dos leões. Sabendo que Daniel continuaria sua prática diária de oração ao Deus de Israel, os oficiais arquitetaram essa armadilha, certa de que o rei, ao assinar o decreto, estaria condenando Daniel. Quando Daniel soube do decreto, ele não hesitou. Ele manteve sua rotina de oração, abrindo suas janelas voltadas para Jerusalém, como era seu costume. A ação dele foi ousada, mas fiel. Sabia que o que estava em jogo era muito maior do que a sua vida, era a honra de Deus. Assim, quando os acusadores encontraram Daniel orando, correram até o rei e o informaram da infração. Dário ficou profundamente triste, pois gostava de Daniel e sabia que ele não merecia essa punição. Mas, como o decreto era irrevogável, o rei foi forçado a mandar Daniel à cova dos leões. A última palavra do rei, antes de selar a cova, foi uma expressão de esperança: o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livrará. A cova dos leões era um lugar temido. O silêncio dentro dela era profundo, interrompido apenas pelo som do rosnado dos leões famintos que, com suas garras afiadas, esperavam ansiosos por uma refeição. Daniel foi lançado ali, e o rei passou a noite sem dormir, atormentado, sem poder fazer nada. O suspense era palpável, e todos se perguntavam: o Deus de Daniel poderia protegê-lo? Na manhã seguinte, o rei correu até a cova, seu coração cheio de expectativa e temor. Quando ele ordenou que a pedra fosse removida, a surpresa foi enorme. Daniel estava vivo. Ele não tinha sido tocado pelos leões. Deus havia enviado um anjo para fechá-los, protegendo seu servo fiel. Dário, em sua alegria, ordenou que Daniel fosse retirado da cova. E, em seguida, lançou os inimigos de Daniel na mesma cova. Mas, ao contrário de Daniel, eles não sobreviveram. Essa história nos ensina uma lição poderosa sobre confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Daniel estava diante da morte certa, preso em uma cova com leões famintos. Mas ele confiou em Deus até o fim. Mesmo quando parece que não há saída e a situação é desesperadora, Deus está no controle. Às vezes a resposta divina não é imediata, mas Ele nunca nos abandona. E sua proteção nos surpreende de maneiras extraordinárias. A coragem e fé de Daniel não terminaram na cova dos leões, mas suas próximas visões, que ele recebeu de Deus, seriam ainda mais desafiadoras e misteriosas, apontando para o futuro da humanidade. Após ser libertado da cova dos leões, Daniel continuou sua vida como um homem fiel a Deus, mas agora também era um homem profundamente marcado pelas visões e revelações que o Senhor lhe havia dado. Seu relacionamento com Deus se aprofundou ainda mais, e ele começou a receber profecias complexas e misteriosas, que não apenas impactaram seu tempo, mas também lançaram luz sobre os eventos futuros. Uma das visões mais enigmáticas de Daniel aconteceu no capítulo 7. Nessa visão, ele viu 4 grandes animais saindo do mar agitado, cada um mais aterrador que o outro. A visão começou com o primeiro animal, que era um leão com asas de águia, representando o Império Babilônico. Este animal simbolizava o reinado de Nabucodonosor e a grandeza do Império Babilônico, que dominou o mundo antigo.
Em seguida, Daniel viu um urso com 3 costelas na boca, representando o Império Medo-Persa. Esse urso, com sua força imensa, devorava tudo à sua frente, assim como os medos e persas conquistaram o mundo após a queda da Babilônia. A visão indicava que os medos e persas se expandiriam ainda mais, consumindo outras nações. O terceiro animal era um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, representando o Império Grego. O leopardo era veloz e ágil, assim como Alexandre, o Grande, conquistou o Império Persa rapidamente, espalhando a cultura grega por todo o mundo. As 4 cabeças indicavam a divisão do Império Grego após a morte de Alexandre, com seus generais dividindo o poder entre eles. Finalmente, Daniel viu um animal horrível e indescritível, com dentes de ferro e 10 chifres, que representava o Império Romano. Este império, que surgiria muito tempo depois da visão de Daniel, se destacaria por sua brutalidade e força. Os 10 chifres simbolizavam 10 reinos, que surgiriam a partir do Império Romano, e a visão indicava a autoridade desse império sobre as nações. Porém, a visão não parou por aí. No final, Daniel viu um antro de fogo, onde o julgamento de Deus aconteceria, e um filho do homem, uma referência a Cristo, chegaria para receber a autoridade eterna, quando todos os reinos da terra seriam entregues ao reino de Deus, que jamais seria destruído. Esse momento de redenção e vitória final de Deus é o centro da profecia de Daniel, a certeza de que no fim o reino de Deus prevalecerá sobre todos os outros reinos do mundo. Além disso, em Daniel 9, temos a famosa profecia das 70 semanas, que também tem gerado muito debate ao longo dos séculos. A profecia fala de um período de 490 anos, 70 semanas de 7 anos, que começaria com o decreto de reconstrução de Jerusalém e culminaria com a vinda do Messias. Chegamos ao fim da jornada pela vida de Daniel, um exemplo de coragem, fé inabalável e obediência a Deus. Mesmo enfrentando desafios como o exílio, a cova dos leões e visões proféticas complexas, Daniel permaneceu fiel, mostrando que confiar em Deus nos dá força para superar qualquer adversidade. As lições de Daniel nos desafiam a refletir sobre nossas escolhas, nos inspiram a enfrentar crises com fé e nos lembram que Deus está sempre no controle, mesmo em tempos de caos. E você? Qual parte da história de Daniel mais tocou seu coração? Comente, curta e compartilhe suas reflexões nos comentários. Sua jornada de fé pode inspirar outros a seguir o exemplo de Daniel.